gente já está projetando. Ok. Obrigado, Mariana. Obrigado a todos os colegas que nos assistem. Eu vou tentar ser breve. Um projeto, né, que a gente tem desenvolvido desde o ano passado. Os dados que eu vou trazer aqui foram uma coleta de dados até início de setembro. Então, pegou aquela primeira fase que a professora Lívia Teixeira colocou e apontou como foi um momento de uma primeira onda. E foram dados coletados em um hospital, escola, né, de Pernambuco, onde nós temos dados também de internações, né, de enfermaria e UTI. Esse trabalho, especificamente esse recorte que eu trago aqui para apresentar e discutir com todos, ele teve uma participação efetiva das pesquisadoras Laura Silva, Hermínia Marinho e minha como coordenador, né, do projeto e do trabalho em si. Então, os principais objetivos desse estudo foram tentar associar, identificar alguns fatores, né, que estejam associados à gravidade e mortalidade, né, na doença COVID em pacientes hospitalizados, né? Então, pacientes que foram internados, seja enfermaria ou UTI, e quais seriam os fatores de gravidade e mortalidade que poderiam estar associados a esse tipo de pacientes. Então, nós elencamos, e eu trago aqui algumas informações a respeito da idade, índice de massa corporal desses pacientes, parâmetros cardiorrespiratórios, e aqui eu destaco frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, diastólica, a saturação de oxigênio, a presença de algumas comorbidades, como hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, e alguns parâmetros dosados no sangue, né, como alguns marcadores da função renal, alguns marcadores metabólicos e inflamatórios. Então, trazendo um pouco da abordagem dos métodos que utilizamos nessa pesquisa, os métodos e todos os procedimentos foram aprovados no Comitê de Ética, devidamente registrados nos comitês de ética de pesquisa. Como eu falei anteriormente, foram pacientes hospitalizados com diagnóstico confirmado da COVID-19. Então, alguns critérios de exclusão nós utilizamos, né? Não tivemos na nossa amostra gestantes, lactantes, nem crianças, adolescentes, ou indivíduos com suspeita de COVID que não tivessem sido confirmados por exame do RT-PCR, tá? Então, esses foram os pacientes. Ao todo, nós temos aproximadamente 240 indivíduos que foram submetidos a essas análises, né, pelo nosso grupo de pesquisa. Então, aqui a gente tem, primeiro, uma caracterização da amostra, de um todo, né, com relação à idade. Então, adultos, 28%, idosos, aproximadamente 72%. A gente considerou idosos acima de 60 anos. Tá? Então, a grande amostra, a grande quantitativa da nossa amostra é dada por idosos, pessoas acima de 60 anos. Homens e mulheres, a distribuição um pouco maior de mulheres do que de homens. A síndrome respiratória aguda grave sendo manifestada e apresentada por 87% desses pacientes, desses indivíduos, e o quantitativo que precisou de unidade de terapia intensiva, como sendo de aproximadamente 46%, tá? Algumas outras informações com relação ao índice de massa corporal desses indivíduos no todo, né? A gente vê aqui em termos de desnutrição, eutrofia, sobrepeso e obesidade, que boa parte da nossa amostra ela é composta por indivíduos com sobrepeso e obesidade, né, aqueles que precisaram ou apresentaram um grau de gravidade leve, moderado ou até grave, né, mais de 60% da nossa amostra. E quando a gente vê esse mesmo parâmetro nos pacientes que precisaram ser internados na UTI, nós chegamos a valores próximos aos 60% também, tá? Então, nessa primeira tabela, eu trouxe 3 tabelas para tentar discutir um pouco e apresentar para vocês. Com relação à primeira tabela aqui, nós avaliamos a relação da idade, a presença do diabetes mellitus e da hipertensão arterial sistêmica como fatores associados a essa gravidade. O primeiro ponto a ser destacado foi a necessidade de internação em UTI, se sim ou não. Um segundo ponto analisado foi a evolução desses casos para óbito ou não, tá? Então, foram pontos que foram considerados. Com relação à idade, a gente pode observar que os indivíduos idosos, eles apresentam um maior, né, risco, vamos dizer assim,
quando comparado com indivíduos com idade mais de adultos jovens ou adultos abaixo de 60 anos. Então, a gente pode ver que cerca de 87% desses indivíduos idosos que tiveram na UTI, eles apresentaram uma probabilidade de gravidade maior do que os indivíduos adultos abaixo de 60 anos. Com relação à hipertensão arterial sistêmica e diabetes, isoladamente ou em associação, nós fizemos essas análises e não observamos alterações significativas com relação à presença dessas comorbidades. A gente tinha uma hipótese inicial de que essas comorbidades seriam um fator determinante para a evolução da gravidade e desses pacientes. No entanto, não foi, pelos dados que nós temos, né, analisado, não tem sido isso tão presente. A gente tem aqui uma observação com relação a uma diferença estatística, melhor dizendo, com relação ao diabetes mellitus em pacientes internados em UTI, mas são valores muito sutis que não representam, talvez, um impacto tão grande no contexto total. Então, como primeira análise dessa tabela, nós temos que a idade do paciente realmente parece ser determinante para a gravidade da infecção por SARS-CoV, né, pela doença COVID-19, e a presença de comorbidades como hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus parece não estar, ou não apresentar, pelo menos na nossa abordagem, uma relação tão direta com a evolução de gravidade da doença. Essa segunda tabela, aqui a gente apresenta alguns fatores cardiometabólicos associados à gravidade na COVID. Então, a gente traz, inicialmente, a saturação do oxigênio, como tem sido um determinante, um valor a ser medido, e aí, como sendo um definitivo também para ingresso ou não na internação, ou até mesmo em UTI. Né? A gente vê que, para a internação, a média desses valores de saturação de oxigênio no sangue arterial, ela é bem baixa. Então, tem uma relação importante entre a saturação de oxigênio desses indivíduos e a probabilidade de ingresso na UTI. Então, relativamente estatístico, né, uma diferença e uma correlação estatística com relação a isso. Já quando a gente avalia parâmetros cardiovasculares, como frequência cardíaca, pressão arterial sistêmica e diastólica, a gente não observa grandes impactos ou fatores que possam determinar uma maior ou uma pior progressão da doença. Então, a gente não observou nenhuma relação na amostra que estudamos. Com relação ao IMC, o índice de massa corpórea, a gente também não determinou, não pôde dizer, a partir desses dados que nós analisamos, que isso seria um fator determinante para uma internação em UTI, por exemplo, que seria um indicativo de avanço ou evolução da gravidade desses pacientes. Nós tivemos indivíduos com sobrepeso e obesidade que não evoluíram, não pioraram, né, o quadro, como também tivemos pacientes mais com eutróficos, que evoluíram de uma forma muito agressiva e muito ruim, né, chegaram até ao óbito. Então, o índice de massa corpórea, pelo menos nos dados que nós analisamos, ele não pôde ser considerado como fator determinante para a associação e um prognóstico ruim de evolução da doença. Outros índices, como índices marcadores da função renal, como ureia, creatinina, eles sim tivemos uma associação positiva com relação a esses indicadores e a gravidade da doença. Outras medidas, como a fosfatase alcalina e a gama-glutamiltransferase, nós também tivemos uma associação positiva desses fatores. Então, como análise dessa tabela e de outros dados que nós temos, nós podemos trazer algumas informações como a pressão sistólica, diastólica, frequência cardíaca e índice de massa corpórea, eles parecem apresentar, pelo menos nas amostras que analisamos, né, um baixo potencial de ser um indicativo de gravidade nessa evolução da COVID, diferente do que a gente imaginava, principalmente com relação ao IMC, né, que vários estudos já mostram um maior risco, né, para esse indivíduo com o IMC mais elevado, com sobrepeso e obesidade, até pelo fato de ter maior propensão em relação a processos inflamatórios em si, que é característico na doença e na gravidade da COVID.
No entanto, a saturação de oxigênio, alguns níveis séricos de ureia e creatinina, marcadores da função renal e outros, como a gente apresentou, eles podem estar associados, sim, a um indicador de gravidade da doença. Tá? Essa terceira e última tabela que a gente traz é justamente analisando esses fatores cardiometabólicos e associando eles à mortalidade pela doença em si. A presença ou acontecimento ou não da morte em relação a esses valores que foram analisados. Então, aqui a gente tem dados importantes que mostram realmente que a saturação do oxigênio, né, circulante, no oxigênio, ele é um fator determinante. Isso tem sido muito bem utilizado pelas unidades, né, de terapia intensiva, unidades de saúde, como indicativo para a gravidade e evolução ruim da doença. Outros fatores, como cardiovascular de frequência, pressão arterial diastólica, como já mencionado, repete-se aqui também uma baixa associação, um baixo impacto sobre a evolução negativa da doença. Índices como o índice de massa corpórea, como eu falei inicialmente, não teve ou não apresentou uma relação direta de prognóstico ruim da doença. No entanto, a leucocitose, o aumento desses marcadores ou da concentração de leucócitos sanguíneos parece ser também ou está associado a uma pior evolução dessa doença, que mostra um processo inflamatório, infeccioso mais instalado, e isso tem sido observado nesses dados que a gente analisou. Tá? Um outro que eu gostaria de destacar, mais uma vez, os marcadores de função renal, como ureia e creatinina, estando também bem alterados quando você vê nos indivíduos que, infelizmente, vieram a óbito. Então, isso foi um marcador que tem chamado a atenção, porque em boa parte, ou quase na totalidade, esses marcadores estão com índices alterados. Tá? Então, como definições dessa tabela, ou trazendo aqui um sumário dessa tabela, nós temos, mais uma vez, que a pressão arterial sistólica, diastólica, frequência cardíaca, bem como o índice de massa corpórea, mostrou uma baixa relação, né, um baixo potencial de indicador de mortalidade por Covid-19. Já outros, como a gente já tem relatado e mostrado, a idade é um fator determinante, a saturação de oxigênio tem se mostrado determinante também, quando valores muito baixos, a leucocitose, um aumento nessa concentração de leucócitos, bem como associado a fatores de função renal elevados, bem como também, e aí alguns indicativos mostram o aumento da fosfatase alcalina e da GTT, né, estando associada a um pior prognóstico da doença. Então, foram alguns dados que a gente tem analisado, apresentado, né, e publicado nesse sentido, né, como sendo importantes ou possíveis marcadores que podem nos ajudar a entender um pouco mais a evolução e a progressão da doença. E isso na nossa amostra que nós realizamos. Então, como um sumário e conclusões desse estudo, desse recorte que a gente apresentou aqui para todos vocês, nós temos a idade do indivíduo como sendo um fator importante, né, de risco. Quanto maior essa idade, maior a probabilidade e o risco associado a uma pior progressão da doença. Da mesma forma, como eu já comentei, a saturação de oxigênio, leucocitose, aumento de ureia e creatinina e de algumas enzimas importantes nos parâmetros metabólicos, né? Todos eles associados a um pior prognóstico, seja na enfermaria, para internação em enfermaria, seja para evolução de internação em UTI e chegando ao óbito, tá? Então, a gente... Opa, passou aqui rapidamente. Então, gostaria de agradecer a todo o grupo de pesquisa nosso, do controle cardiorrespiratório, né, da UFPE, do Centro Acadêmico de Vitória. A gente tem se empenhado muito na perspectiva de abordar alguns temas importantes relacionados à função cardiovascular, respiratória e metabólica. Esse estudo em especial foi desenvolvido pelas pesquisadoras Hermínia e Laura, mas todo o grupo tem se empenhado, né, na perspectiva de trazer algumas respostas e alguns dados que possam ajudar não só a comunidade científica, mas todos os profissionais de saúde e tomadores de decisão nas políticas públicas também, que possam contribuir para uma melhor evolução, um melhor controle desses casos mais graves da doença. Da mesma forma que os colegas, a gente se solidariza
com todos os familiares, com todas as pessoas que tiveram perdas nesse momento difícil. A gente vive um momento muito complicado no nosso país, mas no mundo inteiro, e o nosso país tem tido esses índices tão ruins, né? Isso não nos alegra de forma alguma, né? Aumenta o nosso compromisso e a nossa responsabilidade de tentar contribuir, né, com o nosso conhecimento, com nossos grupos de pesquisa no Centro Acadêmico de Vitória, mas a universidade como importante nesse papel. Né? Agradecer também a ProPesqui, né, pelo financiamento dessa pesquisa, a ProPG, que tem sido também essencial para o financiamento de parte da pesquisa, as unidades fomentadoras de bolsas, como FACEP, CNPq e CAPES, que fomentam essas bolsas de estudo para os nossos estudantes, né, que possibilitam esse empenho e essa dedicação deles nas unidades e nos trabalhos que a gente tem coordenado. Então, apenas para trazer um pouco da nossa perspectiva em relação aos dados e até futuras do nosso grupo, então a gente tem como ponto importante a ser avaliado os fatores, né, nessa segunda onda, justamente esses fatores cardiometabólicos, nessa segunda, avaliar uma nova e maior quantitativo de amostra, né, em outros hospitais, referência em Pernambuco, para que a gente possa ter uns dados mais robustos e avaliar como tem sido o impacto da vacinação, né, pelo menos na questão da idade e do prognóstico do risco de evolução ruim da doença, da SARS-CoV. Além disso, tentar incluir dentro dos nossos projetos de extensão, aí nós temos 2 exemplos, o projeto Crescer com Saúde, em Vitória de Santo Antão, e o projeto Eletrocave, né, cuidando do seu coração, em tentar incluir avaliações justamente para tentar avaliar o impacto desse momento, desse período de pandemia, da própria doença em si, sobre a saúde das crianças, em primeiro momento, e nesse outro projeto de extensão, avaliar as funções cardiovasculares, em especial as eletrofisiológicas cardíacas nesses indivíduos que passaram pela Covid, né? Então, a gente tem estabelecido algumas parcerias com o Núcleo de Telesaúde e com a própria Secretaria de Saúde da Vitória de Santo Antão, na perspectiva de tentar contribuir, né, nesses estudos e tentar minimizar os impactos, pelo menos na saúde, desses indivíduos na cidade de Vitória. Então, a gente tem tido essa experiência muito boa e a gente espera poder contribuir ainda mais, né, nesse momento tão difícil que nós temos passando. Era isso, muito obrigado a todos pela atenção e eu devolvo a palavra à professora Mariana. Obrigada, professor João Henrique, né, pela oportunidade de conhecermos, né, parte do seu trabalho